Shabbat Shalom a todos, sejam muito bem-vindos. Uma honra e uma bênção estar junto com vocês. Hoje nós estamos aqui na Casa Apostólica. Estamos aí nos preparativos de Pessach, que vai se iniciar amanhã, sábado, a partir do pôr do sol. E nosso cerimonial vai começar às 8 horas da noite, seguindo toda a tradição como nós temos feito todos os anos e tudo mais. E eu estava até agora lá na igreja. Hoje nós estamos fazendo a queima do fermento, dos hametz, para justamente o que? Vamos entrar no período pascal e como assim orientado pela própria palavra de Deus, que durante uma semana nós não comeremos nada que tenha fermento, nenhum tipo de pão fermentado ou algo que leve fermento, que é o trabalho da pureza. Assim como o próprio Senhor, Jesus, nos ensina, que o fermento leveda a massa. E nesse objetivo que nós temos agora, justamente esse encontro com o Senhor, esses preparativos de uma semana, para que a gente atinja essa estatura, essa identidade junto com o Senhor. Então hoje aqui nós estamos na Casa Apostólica, um pouquinho para vocês conhecerem também esse ambiente da coisa. E nós não podemos deixar de passar para vocês também a porção dessa semana, que é a Tetzav, que significa ordene, que vai de Levítico 6:1 até 8:36, Malaquias 3, de 4 a 24, e Marcos capítulo 13. E uma das coisas que vemos fazendo sempre no período de Páscoa, e além de outros cerimoniais que também desenvolvemos, que é o que está escrito justamente no livro de Levíticos, capítulo 6, a partir do versículo 2. A oferenda queimada permanecerá sobre a fornalha do altar durante toda a noite, até amanhã, de modo que o fogo do altar possa queimar com ela. Então, justamente, nós vamos preparar, já começamos a preparar hoje, acendendo a fornalha, queimando todos os pedidos, todos os nomes, todos aquilo que nos comunicaram, digamos assim, e todos os pães com fermentos e tudo mais que foi desenvolvido durante o período, E aí agora nós queimamos eles e queimamos todos esse tipo de situação para quê? É o modo de preparativo para que quando chegue amanhã à noite, digamos assim, a fornalha já está limpa, está tudo coisa para receber o fogo, justamente onde vai ter o osso do cordeiro e tudo mais, onde vai estar queimando novos pedidos, novos nomes, ou seja, novos caminhos, que vão estar sendo traçados aí, trilhados de acordo com as pessoas, e aí nós deixamos à vontade cada um colocar o nome das pessoas que desejam e tudo mais. Uma parte vai para justamente a fornalha e a outra parte vai começar a fazer parte da arca, até a próxima queima novamente, Então hoje nós temos essa porção e justamente começando por aí, E nós temos aí um capítulo 13 do livro de Marcos, que justamente vai por uma época escatológica, digamos assim, onde vai falar dos princípios das dores, Onde o Senhor mesmo já nos coloca logo no versículo 2, que não ficará pedra sobre pedra, ou seja, vai ser aplicada a justiça. Não, nós precisamos começar a entender que não estamos falando apenas de um lugar físico, um lugar de adoração, um lugar onde justamente cultuamos a Deus, mas sim de um lugar onde o próprio Senhor falou que edificaria em 3 dias, Ou seja, o próprio homem. Então nós começamos a perceber que tudo aquilo que nós começamos a desenvolver através do nosso eu, da nossa vontade, como alguns casos onde a sobeja da carne, as necessidades da carne são mais importantes do que você
sustentar, né, a comunhão com o Espírito Santo, e muitas vezes você é levado às delícias da carne, né, muito mais do que realmente lutar pela própria unção que é derramada na sua vida. Isso vem nos trazendo justamente esse ensinamento do princípio das dores, que muita gente hoje em dia está procurando muito mais as igrejas, muito mais assim as orientações, né, no sentido do interesse de trazer a sua própria necessidade como o esteio de sustento, né, para todos os tipos de situações de vantagens. E pouco se tem observado aquilo que realmente o Senhor vem direcionando, vem dando caminho para nós, digamos assim, no sentido de podermos evoluir cada vez mais na fé. Mas o mundo hoje em dia está tão preocupado com a própria carne, com os próprios desejos pessoais e tudo mais, que basta você ligar uma televisão aí qualquer, ou até mesmo nos streamings da mídia e tudo mais, é muita propaganda sempre de como você pode ficar melhor de uma forma sexual, de uma forma de mais potência física, alguma coisa nesse sentido, mas nenhuma delas traz no sentido onde você deve exercer a fé. E aí que justamente quando você começa a querer falar de fé, começa a querer ensinar sobre fé para as pessoas e tudo mais, aí o nariz já torce, aí já começa a falar, não, mas eu já tenho a minha religião, já tenho isso, já tenho aquilo, a minha filosofia e tudo mais, mas só que a pessoa está carente de um relacionamento com Deus, carente de um próprio relacionamento de intimidade, podemos colocar assim, com o próprio Senhor. E por isso ela acaba se sujeitando às coisas do mundo, às necessidades do mundo e pessoais, digamos assim, como se isso daí fosse o que Deus está te abençoando, e é isso que Deus quer mesmo, e ponto final. Quando na verdade não é nada disso. Deus sempre nos dá a orientação de que devemos persistir, mesmo diante de tribulações, como até hoje mandaram uma mensagem, achei muito bonito, o barco onde Jesus está, ele suporta todas as turbulências, mas ele não afunda. E o que mais temos percebido hoje em dia é que há muitos barcos afundando por aí, e mesmo que as pessoas gritando que tem Jesus, tem Jesus, tem Jesus, mas o barco está afundando, a coisa toda está se perdendo. Quando a pessoa pensa que está sendo salva, pensa que está dando ênfase à sua própria fé, digamos assim, a exacerbar da tua fé, né? Quando na verdade não passa de um tempo de presunção. Tipo, eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus, aquele negócio, então tá, então segue os caminhos que ele nos dá, segue a direção que ele nos dá. Não, mas a lei caducou. Eu falo, pessoal, esquece que é o trabalho de lei, que a lei te revela o pecado. Se você é pecador ou não é pecador, a lei te ajuda a entrar nesse patamar. Mas a partir do momento que você aceita ser um servo, ser um servidor, como Jesus Cristo coloca para todos nós, que antes de qualquer coisa devemos buscar servir, então nós precisamos buscar essa identidade em nós mesmos e não ficar olhando para as nossas próprias necessidades. Tem gente que às vezes fala, mas se precisar de mim é só chamar, daquela coisa toda, mas não se esmera em realmente chegar no patamar, e mesmo quando tem a oportunidade, não abre mão de ir atrás dos seus interesses, dos seus desejos pessoais, para servir Deus. Porque tudo depende de agenda, tudo depende de horários e uma série de outras coisas mais. E por muitas vezes Deus dá um estalo. E aí, por exemplo, outro dia uma senhora me ligou e a senhora falou assim, olha, meu marido faleceu. Simplesmente isso.
eu tinha tantas coisas para fazer e tal, eu tenho que parar agora tudo isso aqui, porque ele faleceu, eu tenho que dar toda assistência, eu tenho que orientar a família, uma série de outras coisas mais, auxiliei do jeito que eu podia e tudo mais nesse sentido. Mas, digamos assim, quando as pessoas encontram uma situação que é contra a própria agenda pessoal, é quando elas vão se dar conta do tipo, ai meu Deus. E por isso que Deus mesmo coloca esse tipo de situação, se o nosso Senhor Jesus coloca nesse tipo de situação, que não vai ficar pedra sobre pedra. Ou seja, por mais que você tente empilhar os teus argumentos, as tuas situações lá, as justificativas de tudo que você tem que fazer, do seu trabalho pessoal, do seu ofício e tudo mais, ele mesmo diz, se não buscar o reino, não ficará nada pedra sobre pedra. Tudo que você almeja, você corre atrás. O livro de Provérbios mesmo, Salomão dá uma sabedoria muito fantástica para todos nós, que é o seguinte: quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele voa rápido, mais ele desaparece rápido, porque ele mesmo diz, não corra atrás do dinheiro, porque você não sabe que momento ele vai estar aqui ou vai estar acolá, e ele não sabe. Então, justamente a coisa toda com Deus é assim. Ele mesmo fala, se arrependa enquanto é tempo. Enquanto é tempo, vocês devem se arrepender. Mas e a hora que acabar o tempo? Ele não vai mais te ouvir o teu clamor, não vai ouvir mais a tua súplica, as tuas situações. E ainda por isso que é muito importante nesse tempo de escatologia, que ele coloca aí no Marcos capítulo 13, que é o princípio das dores, mas não o princípio do fim, como muitas vezes as pessoas acabam confundindo por aí, e a gente tem que começar a olhar dessa forma, e falar, ei, ele está me dizendo que eu devo prestar atenção em tudo aquilo que está sendo colocado da palavra de Deus. Sim, mas por que ele coloca esse tipo de situação como prioridade? Porque ele mesmo já diz na seguinte situação, olhai para que ninguém vos engane, haverá enganação e mentiras. Então ele já está alertando para nós que haverão pessoas que, infelizmente, usurparão da fé. Não é aquele negócio do tipo, então são os falsos profetas. Eu não vou nem colocar por esse lado dos falsos profetas, porque existem muitos ministros por aí, digamos assim, sacerdotes, né, por aí, que independente da sua filosofia e tudo mais, não passam de apenas exploradores, entendeu? De pessoas que ele já tem ali, um pessoal que já fornece uma quantia considerável aí mês a mês para ele, eles ficam ali como querendo que cobrança, em cima que todo mês a pessoa tem que dar aquele valor, aquela situação inteira. Quando na verdade não é assim que funciona. Né? Deus mesmo ele já coloca no coração da gente, né, que é ministro, se a gente vai receber, não vai receber, o quanto vai entrar, o quanto não vai entrar, a gente já vai sabendo, já vai tendo noção, já vai tendo uma direção de como administrar bem a casa do Senhor. Por isso que nesse tempo que nós estamos tendo aí dessa reforma e tudo mais, agora partimos um pouco mais de uma parte interna, vocês vão depois perceber aí algumas mudanças significativas, né, que já existem, né, já estamos implantando aí na nova casa, talvez provavelmente a partir já do próximo Shabat já haja a filmagem lá dentro, e aí vocês já vão perceber iluminação diferenciada e tudo mais, vocês já vão ver que a coisa já começa a tomar um outro rumo, digamos assim. E eu já estou sabendo que muita gente já está perguntando, né, pelo menos para mim, né, como é possível isso? Como está sendo... estamos sendo capacitados, digamos assim, nesse empenho de conseguir material, conseguir fazer as coisas acontecerem e tudo mais. Eu falo, só pode ser Deus.
não tem mais o que falar. É Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá toda essa direção. E por isso é exigido de nós esse tipo de entrega real. Não apenas uma entrega de boca, digamos assim. Quando você precisar, você me avisa, você me chama, você dá um alô, faz sinal de fumaça e aquela coisa, né? E a gente fala assim, pessoal, quando você quer uma unção, quando você quer alguma coisa, eu aprendi desde o tempo que eu me converti e tudo mais, que tinha que buscar atrás, e correr atrás. Você quer uma unção, tem que correr atrás. E quando me consagraram um pastor naquela época, eu achava legal, beleza, tranquilo, e porque eu só andava junto com os pastores e as doutrinas que eu tinha aprendido até então, que só existiria pastor. Apóstolo era somente aquele que estavam na Bíblia e não haveria mais apostolado em cima disso. E assim que eu comecei o meu caminho, digamos assim, de convertido. Mas só que aí, num dos cultos, uma vez que eu estava sendo auxiliar do pastor, estava auxiliando o pastor, e aí a profetisa chegou lá e falou assim, mas você não é pastor, você é apóstolo. Eu comecei a olhar para a cara dela e aquele negócio, eu falei, não, tá alguma coisa tá errada aí, e ponto final, e deixa para lá, e eu tentando ouvir, mas só que aquilo foi me incomodando, porque outros profetas começaram a entrar e atestando, você é apóstolo, você não é pastor. O que eu fiz? Foi buscar orientações com os chamados apóstolos, realmente denominados apóstolos. E comecei a correr, a buscar, a querer entender o que significa um apostolado, né? Qual é a função apostólica. Quando eu fui fazer cursos, aprendi sobre administração ministerial e tudo mais, e onde vem os 5 ministérios e tudo mais, e a função de cada um. Então, ou seja, existem funções, existem coisas, mas você tem que correr atrás. Não é tipo assim, você precisar me chamar. Você tem que correr atrás, você tem que saber que aquilo tem que arder dentro de você, porque não pode ficar pedra sobre pedra na tua vida de coisas do teu comodismo. Porque se você analisar um muro de pedras, por exemplo, vamos olhar lá aquelas pedras lá em Jerusalém do Muro da Lamentação. Até hoje estão dispostas à mesma posição e tudo mais, e aquela coisa toda, naquele mesmo quadradinho, tem gente lá que já marcou até aquela fenda que ele já sabe que dá para colocar o papel lá, tudo certinho, bonitinho. Então, às vezes as pessoas começam a analisar e tipo, a zona de conforto é tão grande que ela não muda. Por isso que o Senhor mesmo fala, tudo isso daqui, todas as tuas estruturas, tudo aquilo que você está acostumado tem que ser derrubado. Enquanto você não aprender a andar na visão do reino, de acordo com o reino, você não vai aprender a flutuar. Você não vai aprender a andar sobre a água. Você não vai aprender a andar sobre as intempéries da vida, do dia a dia, de tudo mais que vem sendo colocado para todos nós. Então essa porção de hoje que ordena, e o Senhor ordena um monte de situações para nós aí no capítulo de Levítico, e também nesse capítulo 13 de Marcos, onde a preocupação dele é justamente o seguinte, vocês vão se perder. Porque haverá realmente uma tentação muito grande, dizendo, sou eu que estou aqui, olha, aqui nessa igreja tem Jesus Cristo, na outra lá, talvez não, entendeu? Então ficam naquelas situações do tipo, quem angaria mais? Quando na verdade não passam de cambistas da fé. E é isso que todos nós temos que prestar atenção nesse capítulo 13 do livro de Marcos, onde o Senhor se preocupa conosco. E Ele ordena para nós. Ele dá uma ordem para nós. Fiquem vigiai, fiquem atentos. Tanto que a última palavra desse texto, do capítulo 13, é vigiai. Ou seja, se a gente não sabe vigiar a nós mesmos, como é que a gente pode
começar a falar de fé, começar a falar da nossa própria doutrina, do nosso próprio conhecimento, se você só fica vivendo dentro do teu grau de conforto, não aprende a trabalhar na volatilidade que existe da própria fé. A fé é que nem justamente atravessar o lago. O Senhor Jesus tanto nos colocou, vamos chegar da outra margem. E uma hora o barco está navegando em águas tranquilas, uma hora tem peixe, outra hora não tem peixe, outra hora não tem turbulência, tem uma parada geral até de vento, outra hora é só turbulências. Assim também anda a nossa fé. Como Pedro. Senhor, se és tu mesmo, ordena que eu vá até o Senhor andando pelas águas. Então vem. Ele começou a andar, mas há um momento que ele olhou para todas as coisas do mundo, ele começou a afundar. E quando você olha para as coisas do mundo, você afunda. Ou seja, todo aquele teu muro de pedra, de segurança e tudo mais, vem para baixo, é destruído, onde você fica sem chão e sem nada. Por mais quantas vezes o Senhor tem que derrubar os seus muros, recolher as unções, recolher tudo aquilo que Ele já te confidenciou e confiou, para que você se preservasse naquela postura, naquela posição, e de repente você optou como melhor andar pelo mundo, andar de acordo com os seus desejos pessoais e tudo mais, e abdicando de tudo aquilo que é de Deus. Isso daí nos leva a meditar cada vez mais do selo, né, do princípio das dores, que levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e tudo mais que está sendo colocado, né? E no versículo 9 ele já vai colocando, irmãos entregarão irmãos, mas nós não estamos falando somente de irmãos sanguíneos, irmãos de igreja mesmo. Aqueles que vão querer almejar um cargo melhor, de repente, os caras vão estar entregando um ao outro. Vão querer puxar o tapete, como te fala no linguajar popular, digamos assim, né? Porque todo mundo quer a queda do outro. Já percebeu que nós mesmos, muitas vezes, não oramos para que o outro, mesmo que seja inimigo, que ele tenha uma bênção de Deus? Ele pode ter sido inimigo, mas se você pede com fé que ele tenha condições de mudança e tudo mais, haverá mudança nele. Haverá realmente o reconhecimento de Deus no teu pedido, que não é um pedido qualquer, é um pedido de amor. Quando você quer ver bem aquela pessoa, mesmo se aquela pessoa que te agride, né? Então a gente tem que olhar com outros olhos em todos esses enunciados que estão sendo colocados, que tem que parar, que tipo, não é irmão sanguíneo, pai se levantar contra filho, o pai de sanguíneo, não, pode ser mesmo o pai espiritual. A paternidade espiritual também pode se levantar contra você. E é isso que nos preocupa, e é isso que realmente nós estamos vendo por aí. Se coloca numa postura de autoridade máxima o ministro, quando na verdade ele é para servir, ele é escravo. Ele tem que ir para a igreja lá para ser escravo, não para querer ser servido, banqueteado lá à vontade toda. Não, você sabe com quem você está falando? Eu falo assim, não, eu prefiro vir aqui, quando eu vou na igreja eu falo assim, vim aqui para falar com Cristo. Porque tem outra situação que eu tenho que modificar meu pensamento, alguma coisa nesse sentido. Eu venho aqui para falar de Cristo, ouvir de Cristo o que Ele tem para me dizer, ou o que Ele quer que eu fale. Enfim, tem todos esses tipos de situações que devem ser observadas, né? E o objetivo que nós temos nessa situação é auxiliar a nossa identidade interior. Sim, a nossa identidade interior. A identidade exterior você apresenta para o mundo, mas a sua identidade interior, temos que preservá-la
porque ela, quando ela atinge um patamar tão importante, que quando a unção cai sobre nossa vida, né, nós ativamos os dons, né, e a memória sobre os compromissos que nós temos com Deus, focando a nossa fé ilimitada, inquestionável, sem influência da razão humana, e assim operar em nosso dia a dia, ou seja, apresentar Deus para todos. Esse é o grande objetivo, porque falar de princípios de dores, falar da escatologia, uma série de coisas, é só você pegar o capítulo 13 aí, há várias conjecturas que o Senhor mesmo coloca. Mas você tem que prestar atenção, cara, irmão contra irmão, pode ser o irmão da igreja? Pode. Mas não é o meu pai físico, pode ser teu pai espiritual, ou teu filho espiritual, que é o que mais acontece. Filhos rebeldes, onde você recebem aí diversas consagrações, você vai formando líderes, vai formando uma série de situações, vai ensinando, né, todo um enunciado do Senhor para a vida dessas pessoas, quando na verdade e em verdade, nós estamos vendo aí pessoas caindo, mas caindo de uma forma vergonhosa, porque optam por uma situação vexatória de querer ser mais do que o próprio ministro. Na sua arrogância de ser, nos seus interesses pessoais e tudo mais. E não param para pensar que observar a humildade de um ministro, a simplicidade de um ministro, o envolvimento dele com o Senhor, que tinha que ser exemplo a ser seguido. Se você tem um ministro que realmente segue ao Senhor, observe a ele, caminhe ao lado dele, para que tudo vá bem a você. Portanto, a última mensagem do Senhor é vigiai. A última mensagem que está aí no capítulo 13. Vigiai. Vigie a si mesmo. Vigie seus atos, seus pensamentos, sua conversa. Vigie. Porque realmente há coisas que precisam ser amadurecidas na sua identidade espiritual. E assim se faz necessário que Cristo habite de fato em você. E você seja uma nova criatura. Que não se perca no fogo da paixão do mundo. E nem pare, e nem abandone o seu posto de batalha, que se chama oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.